Será que o videogame pode se tornar um vício? Eu recebi essa pergunta numa palestra que fiz recentemente com pais de jovens preocupados, né, com o uso de tela, com o uso de celulares, essa pandemia que colocou tanto a tela de volta aí na frente dos nossos filhos, dos nossos jovens. Tanto esforço a gente faz para eles saírem das telas, e aí vem uma pandemia e coloca a galera de volta nas telas. E os pais ficaram preocupados, né? Será que isso é bom? Será que isso não é bom? Será que faz mal ou não faz mal? A gente percebeu, na verdade, nessa pandemia, que é importante, né? A tecnologia, ela realmente ajudou muito, né? Sem a tecnologia a gente não teria conseguido manter os alunos na escola, manter os alunos estudando, mas uma coisa que ela trouxe de reflexão é: o quanto será que é muito? E a verdade é que para o tempo de tela, a gente tem vídeo falando sobre isso no canal, a gente não tem uma régua muito precisa do quanto pode, o quanto não pode, um critério de corte por idade, isso aí não é nada muito preciso. Mas, fato é que os videogames, os jogos, sejam online, sejam offline, eles podem se tornar um problema real. Eles podem se tornar um vício, eles podem sim causar dependência. Putz, Daniel, mas dependência, né? Dependência não é coisa de droga, não é coisa assim que a gente ingere. Mais ou menos. A gente sabe que tudo que traz uma recompensa, tudo que parece importante para o nosso cérebro, tudo que parece algo a ser repetido, pode se tornar dependência, né? Então, por exemplo, bebida é uma substância, o sujeito ingere, ela dá uma sensação de prazer e isso pode se tornar dependência, dependência alcoólica, né? Como para qualquer outra substância. Agora, o jogo, por exemplo, a aposta, né, em bingo, não é algo que você ingere, mas o sujeito vai lá, ele começa a jogar, ele tem aquela adrenalina, de repente ele ganha. Isso traz uma sensação de prazer, de recompensa, então ele quer de novo, ele insiste, 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 até uma hora que ele ganha de novo. Reforça o comportamento. Isso pode se tornar uma dependência. Comportamento sexual pode se tornar uma dependência, porque ele é prazeroso, ele é recompensador e ele pode sair do controle para algumas pessoas. O videogame ou o jogo eletrônico vai na mesma lógica. Porque os jogos, obviamente, eles são feitos para trazer uma sensação de prazer quando você resolve ali um passo, né? Quando você passa uma fase, derrota um chefão, quando decifra um enigma, enfim, quando você resolve um problema, não só no videogame, o nosso cérebro, ele brilha. Né? Ele tem essa sensação de, puxa, conquistei, consegui, venci, alcancei, e isso é prazeroso. O videogame torna isso repetitivo, os jogos eletrônicos tornam isso repetitivo. Então você vai a cada instante ali, de tempos em tempos, sendo reforçado, conquista uma moedinha, derrota um inimigo, avança na fase. Então você vai recebendo recompensas de tempos em tempos que vão te mantendo ali motivado a jogar. É óbvio, o jogo é feito para isso. O jogo, ele se constrói dessa maneira de você ir recebendo recompensa, recompensa, recompensa e vai ficando ali mais tempo na plataforma, ficando mais tempo jogando, pagando o que tem que pagar, ou se não pagando vai interagindo mais com as pessoas, etc. E você sabe como funciona. Né? Cada moedinha que você ganha, cada ponto que vira ali no seu marcador, traz uma sensação de opa, consegui, e o cérebro fala, então faz de novo, e aí vai. E isso pode se tornar de fato um comportamento que gere dependência. E o que é a dependência de jogos? O transtorno de jogo, o gaming disorder, ele constará como uma doença mesmo oficial reconhecida como um transtorno mental na 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças, que está para ser aí oficializada, já tem publicada, a gente já sabe como é que vai ser, e ela vai entrar em vigor nos próximos meses, trazendo algumas novidades, e uma delas a presença do gaming disorder. E o gaming disorder será definido de acordo com alguns critérios. Primeiro, uma perda de controle sobre o comportamento de jogar, seja no seu início, na sua frequência, na sua intensidade, no seu encerramento ou no contexto. Né? Então a pessoa começa muito cedo, começa antes até do que gostaria, a pessoa joga com uma frequência muito maior do que ela se programou para fazer,
ou em contextos inadequados, então não era para estar jogando naquele momento, era para estar fazendo outra coisa, ela começa a jogar, ela não consegue parar, ela sabe que é hora de parar, ela não consegue parar, joga com muita intensidade, enfim, ela vai perdendo o controle sobre o jogo em qualquer um desses parâmetros, né? Início, fim, contexto, intensidade, frequência e assim por diante. Essa perda de controle, ela começa a trazer prejuízo na vida das pessoas. Por quê? Porque o comportamento de jogar, ele vai crescendo, esse é o segundo critério. Ele vai tomando espaço da vida da pessoa de outras situações, de outras atividades. Vai deixando de ver amigos, vai deixando de interagir com a família, começa a faltar no trabalho, começa a deixar de entregar trabalho na escola e etc. O jogo vai crescendo, tomando uma proporção maior da vida da pessoa, abocanhando uma fatia do tempo cada vez maior da vida da pessoa, ou mantendo uma fatia já muito grande, a despeito de a pessoa perceber os prejuízos. Então, esse comportamento se mantém ou até cresce, mesmo quando a pessoa percebe os prejuízos, ela está vendo que ela está se distanciando dos amigos, que ela não está rendendo na escola, que ela não está rendendo no trabalho, mas ela não consegue parar. E, obviamente, é um comportamento que traz prejuízo objetivo na vida da pessoa. Porque ela perdeu o controle e ela começa a ser prejudicada por isso. Todo mundo que joga vai desenvolver esse tipo de problema, então a gente tem que banir videogames, jogos eletrônicos online ou offline? Não, não é isso. A maioria das pessoas que tem contato com jogos não vai desenvolver um problema de dependência de jogo. Mas é preciso estar atento, é preciso observar, sobretudo, esses parâmetros. Sobretudo pessoas que já jogam muito. Será que eu estou aumentando? Será que isso está comendo um pedaço da minha vida? Será que isso realmente está me trazendo prejuízo ou não? Observar isso para saber se o jogo pode se tornar um problema. Tem estudos que falam que até 10% das pessoas que jogam podem desenvolver dependência. 10% não parece ser um número grande, né? Porque 90% das pessoas não vão desenvolver problemas. Acontece que a indústria dos games é uma indústria gigantesca, uma indústria multibilionária. Aliás, é a indústria mais lucrativa do entretenimento. Fatura mais que cinema, fatura mais que streaming. É muito dinheiro porque é muita gente que joga. Então, 10% das pessoas vai ser um número absoluto muito grande. Haverá muitas pessoas com problemas reais, problemas de transtornos na sua vida por conta do videogame. Então, a maioria das pessoas não terá esse problema. Seu filho, se é adolescente, criança, etc. Se você pensar isoladamente, o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, ele tem menos chance de ter problema do que de ter problema. Mas é preciso observar isso, é preciso ficar atento. Porque quando esse problema acontece, ele pode ser sério. As pessoas podem realmente perder oportunidades, perder ano de escola, perder emprego, enfim. Tem relatos de coisas que podem ser dramáticas, porque ao contrário da cocaína, ao contrário de uma droga ilícita, ao contrário do próprio álcool, o uso ele é mais socialmente aceito. Ele está jogando, ele está brincando, ele está na dele, etc. Então não fica claro que o sujeito está roubando, cometendo um crime, indo na boca comprar, né, cartucho. Ele está jogando. E o jogo é um comportamento lícito. Então, às vezes, é mais difícil de identificar e mais difícil de perceber que aquilo já saiu do controle, que já está dando problema. Então, fiquemos de olho, existem esses critérios, a gente precisa prestar atenção nos critérios de perda de controle, mas não é para também criar um pânico geral aí de que todo mundo vai ficar dependente, não. A maioria das pessoas vão fazer disso um entretenimento, como tem muita gente que bebe socialmente, e uma pequena parte se torna dependente. Essa pequena parte pode ter problemas sérios, isso pode ser grave socialmente, mas não é por isso que a gente proíbe o álcool. E a gente tem que usar com moderação, né? Usar como entretenimento, usar como diversão. O videogame pode ser uma coisa legal. Quando sai do controle, é algo preocupante. Você já passou por isso? Você já viu gente perdendo o controle? Você já teve uma fase que exagerou? Conta pra mim aí, deixa nos comentários e não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar nos alertas, porque esse canal aqui não causa dependência não, mas ajuda você a pensar sobre tudo isso que está acontecendo.